irmãos e amigos que acompanham aqui o nosso canal. A gente está de volta com mais um vídeo sobre a leitura comentada do Ética Cristã, do Norman Geisler, e vamos hoje encerrar o capítulo sobre o absolutismo não qualificado. Então, nos vídeos anteriores a gente viu um pouco sobre como ele é, os grandes expoentes da teologia que defendiam ele, e agora a gente vai estar dando prosseguimento em alguns problemas, as críticas que podem ser feitas a esse posicionamento. Então, só para recapitular, é uma posição também dentro do cristianismo, né? Não é uma posição secular. Tem alguns defensores, né? Como por exemplo o Agostinho, Charles Hodge, como a gente viu, John Murray, algumas figuras mais conhecidas nesse meio, mas ele tem alguns problemas, porque eles entendem que quando você está diante de um dilema moral, como por exemplo mentir para salvar uma vida, aquelas ocasiões que a gente viu ali sobre as parteiras hebreias, né? A gente viu sobre Abraão com a sua esposa, Isaac com a sua esposa, e aí eles defendem que o que foi feito ali, por exemplo, pelas parteiras foi um pecado, independente delas terem tentado proteger aqueles bebês que estavam nascendo no Egito. Ou então a pessoa ali que mentiu para salvar judeus durante o nazismo também. Eles entendem que a mentira é um pecado independente do contexto, e eles acreditam, portanto, nessa sempre terceira via, assim, né? Vai ter sempre uma saída, um escape miraculoso de Deus, né? Intervindo na situação, utilizando aquele versículo de Coríntios, que Paulo diz que a gente não é tentado além do que a gente possa suportar e que a vitória já está garantida por conta da obra de Jesus Cristo, né? Se baseiam principalmente nesse versículo. Então, feita essa recapitulação, agora a gente dá continuidade a uma outra crítica que pode se fazer a esse posicionamento, justamente tocando nessa questão da providência divina que eles alegam que Deus vai estar sempre intervindo. Apostando na providência. Um apelo à providência de Deus com o intuito de se evitar um conflito moral é uma imprudência por diversas razões. Primeiro, Deus nem sempre intervém e livra todos os fiéis de dilemas morais. Dentro ou fora da Bíblia, não há evidência alguma que embase essa premissa do absolutismo não qualificado. De fato, a premissa de intervenção sobrenatural encontra-se em conflito com outras premissas sustentadas por esses absolutistas. Para começar, por que precisamos de uma intervenção divina se todos os conflitos são apenas aparentes e não reais? A necessidade da intervenção divina é uma concessão a essa abordagem, a qual é contrária aos princípios básicos do absolutismo não qualificado que defendem a ideia de que, na verdade, não existem conflitos reais. Quando uma pessoa admite a existência de um conflito moral real e a possibilidade de resolução desse conflito por uma intervenção divina, ela não é mais um absolutista não qualificado, mas sim algum tipo de absolutista graduado. Então é porque o absolutista não qualificado ele defende que na verdade não existe conflito, né? Tudo aparente, é culpa do ser humano, né? Você que fez alguma coisa, armou sua cama moral, lembra dessa comparação que a gente viu? Então, se você está diante de algum dilema assim, é culpa sua, culpa do seu pecado, alguma coisa que você fez. Mas ele mostrou aqui que se é tudo apenas aparente, então por que eles defendem uma intervenção divina? Porque já que não existe, se eles defendem que não existe de fato um conflito, então era para ele dizer claramente o que é para ser feito. Mas eles defendem que vai ter uma intervenção sobrenatural sempre, em todos os casos, para levar para o lado correto. Além do mais, por que precisamos de uma intervenção se todos os dilemas são causados por pecados antecedentes? Algumas vezes, em sua misericórdia, é possível que Deus deseje intervir, mas não há razão alguma para acreditar que Ele sempre deve fazer ou que fará isso. Não devemos sempre contar com um milagre para nos ajudar a resolver nossos conflitos morais. Então, ele está pegando outra crença do absolutista não qualificado, porque eles diziam, né? Bom, se você está em uma situação complicada agora, que você vai ter que tomar uma decisão difícil, é por culpa de pecados anteriores seus. Só que se sempre que a gente está diante desses conflitos morais, se sempre é por culpa dos nossos pecados, por que eles alegam que Deus vai intervir para livrar a gente? Se a culpa nossa é culpa de pecado que a gente cometeu, por que Deus vai sempre intervir? Ele está mostrando essa incoerência no pensamento deles, o autor aqui. Muitos absolutistas não qualificados resolvem seus dilemas éticos recorrendo à crença de que Deus sempre livrará os fiéis. Entretanto, essa posição apresenta graves objeções. Primeiro, em nenhum lugar Deus promete que sempre irá intervir para nos livrar de conflitos morais. Segundo, os 3 jovens hebreus não esperavam que Deus os livrasse do seu dilema, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Eles não estavam confiantes de que Deus, não tinha certeza, né, de que Deus ia livrar eles da fornalha, porque não é uma obrigação de Deus sempre estar intervindo nas situações. Eles confiaram, mas na fala deles, inclusive, eles dizem, né, se ele nos salvar, vai ser para a glória dele. Mas se ele não salvar, também fique sabendo que a gente vai adorar só ele. Então, eles sabiam que Deus tinha todo o poder para intervir, mas eles sabiam que Deus não tinha obrigação de fazer isso. É diferente. O absolutista não qualificado defende que sempre Deus vai intervir. Jesus fala contra, terceira objeção, Jesus fala contra a expectativa de um milagre que venha livrar a pessoa de uma situação difícil. Em Mateus 4, versículo. Esse texto de Mateus 4:7 que ele fala aqui é aquela alusão a quando o diabo está ali tentando Jesus no deserto e ele fala para Jesus se jogar do penhasco, que os anjos vão ser enviados por Deus, né, já que ele é mesmo filho de Deus, e vão socorrer e impedir que ele se machuque. E aí Jesus responde para o diabo que está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então isso deixa claro que não é para a gente nesse sentido se arriscar, né, colocar nossa vida em risco, confiante de que Deus vai impedir que a gente morra, né, ou que se machuque, ou que aconteça algum mal com a gente, porque isso fazer isso deliberadamente é tentar Deus. É diferente de você orar pedindo a proteção, né, de repente alguma viagem que você vai fazer, uma coisa do tipo. Agora você conscientemente se colocar em uma situação de perigo esperando que Deus vai te livrar daquilo ali, é tentar a Deus. Então, esse é o ponto que o autor está querendo mostrar aqui, de oposição ao absolutista não qualificado, que defende que Deus vai sempre intervir. Então, ele mostra isso aqui. Bom, tem o exemplo da Bíblia que fala para não tentar o Senhor seu Deus. Então, não é em toda a situação que Deus vai intervir. Quarta objeção: esperar por um milagre é transferir nossa responsabilidade para Deus. É um caso de ética do tipo: quando enfrentar problemas, aposte na providência de Deus. Essa tentativa da gente tirar a responsabilidade que Deus colocou pra gente, da gente perseverar na fé, da gente procurar fazer a vontade dele e simplesmente entregar tudo para Deus, né? Igual, por exemplo, quando acontece alguma coisa ruim e a pessoa sempre coloca a culpa tudo no diabo, né? É uma coisa que não deu certo e coloca sempre como o maligno que está atuando e causando aquilo ali, também está tirando a responsabilidade das ações dela, né? Da mesma forma, tem pessoas que tentam tirar a responsabilidade dela e colocar a culpa em Deus das coisas que acontecem na vida dela. Em relação a esses conflitos que ele está dizendo aqui, é colocar às vezes uma coisa que é culpa nossa aqui por uma ação e a gente está sofrendo as consequências e vai colocar a responsabilidade em Deus como se ele tivesse sempre a obrigação de garantir o nosso bem-estar, assim. Então, quinta objeção: não devemos basear a realidade de uma decisão presente na possibilidade de que Deus executará um milagre no futuro. De novo, falando sobre essa esperança infundada, né, de que Deus vai sempre intervir. Sexta objeção: a crença de que Deus irá intervir se nós agirmos de forma correta é uma fuga do problema. Isso pressupõe que há sempre uma forma de fazer o que é certo sem ter de enfrentar um real conflito moral. Então, porque eles entendem que Deus vai intervir, vai sempre trazer uma forma correta de lidar com o problema, então existe um conflito. Só que o problema é que eles dizem que não existe, né? Dizia que os conflitos eram aparentes, lembra deles falando? Não existe esse dilema entre mentir ou salvar uma vida, é só aparente. Deus vai intervir para mostrar como, para trazer uma saída. Mas se ele vai intervir para trazer uma saída, então tem um problema sim, né? Mostra essa incoerência no raciocínio do absolutismo não qualificado. Sétima objeção: essa visão exigiria intervenções miraculosas de forma frequente. Mas intervenções miraculosas frequentes transformariam tanto a vida quanto os milagres em algo impossível, uma vez que ambos dependem de padrões regulares de atividades para seu funcionamento. Basicamente o que ele está falando é que se acontecesse todo momento já não chamaria mais de milagre, né? É isso. Oitava objeção: finalmente, há algumas questões pertinentes que precisam ser respondidas por aqueles que esperam que Deus irá sempre intervir. No caso do cristão que é convocado a revelar o destino de uma vítima inocente para um assassino, por que não acreditar que Deus pode intervir antes de falar a verdade, tornando-nos temporariamente mudos? Ele está fazendo uma brincadeira aqui. Dessa forma, o lugar do esconderijo da pessoa inocente não é revelado. Ou então, por que não confiar que Deus pode intervir e causar uma surdez no pretenso assassino?
tá fazendo uma brincadeira, né? Então, expondo ao ridículo a posição. Mas o mais importante que ele estava comentando aqui é para isso não iludir, né? Não iludir as pessoas de que Deus sempre vai intervir, sempre vai curar aquele seu parente que está com uma doença terminal, ou você mesmo, mesmo você sendo fiel, sendo um cristão, o absolutismo não qualificado ele pode acabar causando essa ideia nas pessoas de que Deus vai sempre livrar aqueles que são fiéis a Ele do mal aqui, de doença, né? E daí pode ir por caminhos perigosos. Hoje em dia tem, por exemplo, a teologia da prosperidade. É óbvio que os pais aqui da igreja, igual a gente viu Agostinho, né, Charles Rogers, os reformadores, eles não tinham isso em mente. Mas é aquela questão que a gente viu, conforme a gente vai estudando a palavra e vai se atentando nas minúcias, para a gente se adaptar melhor, né, e ser mais fiel à Bíblia, a gente encontra esses erros e a gente pode consertar eles, né, de maneira que a gente se adapte melhor ao que está na Bíblia, para a gente usar isso no nosso dia a dia, no nosso modo de vida. A intenção deles, com certeza, não foi uma intenção ruim, dessa forma como eles pensavam aqui. Só que, conforme a gente estuda a Bíblia, a gente pode apontar problemas. E é normal, né? Porque eles também eram humanos, então eles estão passíveis de errar. O que eles escreveram, esses escritos filosóficos, não foram divinamente inspirados como foi a Bíblia. A Bíblia é inerrante, só a Bíblia é inerrante. Então, essas filosofias e alguns escritos, né, dos pais da igreja, eles estão passíveis de falharem e de estar errados. Por isso que a gente recorre o quê? Sempre à Bíblia, igual a gente foi levantando essas objeções aqui, citando versículo, mostrando exemplos na Bíblia, porque a Bíblia que é inerrante e ela que é o padrão. Então tudo que a gente analisa, até mesmo de filosofia, dentro da filosofia cristã, a gente tem que analisar dentro da Bíblia, né? Quanto mais a filosofia cristã, na verdade, porque a filosofia secular, a gente já espera que seja completamente diferente do que da palavra de Deus. Agora, dentro da filosofia cristã, a gente tem que se atentar mais ainda. Terceiras alternativas nem sempre estarão disponíveis. Assumir que as obrigações morais nunca conflitam é algo tanto não realista quanto não bíblico. A vida real revela esse tipo de conflito diariamente em hospitais, tribunais e campos de batalha. Algumas vezes, a pessoa precisa matar ou ser morta. Outras vezes, o bebê precisa morrer. Caso contrário, a mãe e o bebê morrerão, como é o caso de gravidez nas trompas. Do mesmo modo, a Bíblia não nos diz que uma terceira alternativa foi oferecida a Abraão no sacrifício de Isaque, ou para as parteiras hebreias, ou para os 3 jovens hebreus. É muita ingenuidade supor que todos esses tipos de situações nunca acontecem. Se a ética cristã for adequada para todas as situações, ela precisa ter uma resposta para esses conflitos morais reais. Nem todos os conflitos morais são produzidos pelo próprio indivíduo. Agora ele vai desmentir aquilo de que sempre é culpa do seu pecado, de um pecado antecedente. Além de tudo isso, nem todos os pecados pessoais cometidos anteriormente resultam em dilemas morais. Mesmo que o pecado de Adão seja a causa última do pecado original e do pecado imputado, não podemos acusá-lo de ser o responsável por cada pecado pessoal cometido desde então. Certamente ele não é a causa de todo o dilema moral individual desde a queda, porque se assim fosse, não seria necessária a confissão de pecados pessoais, conforme 1 João 1,9. Argumentar de forma contrária ao que estamos dizendo seria o mesmo que confundir a depravação total com a responsabilidade ética. Na melhor das hipóteses, pecados pessoais anteriores causam apenas alguns dos conflitos morais, mas não todos eles. Alguns são causados por outros e forçam o conflito sobre pessoas inocentes. De fato, algumas vezes o oposto é verdade. Dilemas morais pessoais são precipitados pela fé ou pela justiça de um indivíduo. Então, o que ele está mostrando aqui é para desmentir, porque claro que o pecado original de Adão ele originou ali todos os outros. Só que o pecado que eu cometo hoje, os pecados que eu cometo hoje, nós cometemos, não são necessariamente culpa de Adão. A gente tem a nossa responsabilidade individual, porque se tudo que a gente faz fosse culpa de Adão, só de Adão, não ia ser necessário então a gente fazer confissão de pecados, que é o que ele falou aqui.
e a salvação é individual, a confissão de pecados é individual. Então, sim, a gente é responsável pelos pecados, pelos nossos atos. Não é algo que você pode ficar retroagindo e colocando a culpa lá no Jardim do Éden. Então, tem essa parte de responsabilidade ética. E ele falou aqui que, na verdade, esses conflitos às vezes são causados por decisões de outras pessoas sobre uma pessoa inocente, né? Então, acidente de trânsito. Muitas das vezes, uma das partes não estava correndo, não estava acima do limite de velocidade, mas às vezes você pode ter sido colocado numa situação ali, né, de vida ou morte, no trânsito, por imprudência da outra pessoa. Ou seja, você ficou diante de um problema ali, né, um conflito. Às vezes aí você tem que, o exemplo que ele deu, né, de jogar o carro ou para bater em um lugar, né, ou para jogar para desviar de pessoas que estivessem passando ali. Então, não foi culpa sua, não foi um pecado seu, você que foi colocado naquela situação por conta de um pecado de um terceiro, de uma outra pessoa. E outra questão que ele falou é que dilemas podem ser causados justamente pela fé e pela justiça. Então, ou seja, a nossa própria fidelidade a Deus pode nos colocar diante dessas situações problemáticas. Então, um cristão, os missionários, né, o melhor exemplo disso, missionários em nações que perseguem quem professa fé em Jesus Cristo. Eles estão ali numa situação de um dilema, de um conflito, né, de abdicar da fé ou ser morto, se não abdicar. E eles podem tentar se defender e é legítimo isso. E eles estão diante desse dilema não é por causa de nenhum pecado, muito pelo contrário, é por causa da fidelidade deles a Deus que eles acabam incorrendo num risco. Uma inconsistência básica. A maioria dos absolutistas não qualificados acaba sendo inconsistente. Enquanto eles condenam o ato de mentir para salvar uma vida, eles se envolvem em um engano intencional visando preservar suas propriedades. A maioria das pessoas, por exemplo, deixa as luzes de casa acesas, quando ausentes, visando a enganar potenciais ladrões. Mas se uma pessoa mente para preservar sua propriedade de um potencial ladrão, por que ela não pode mentir para salvar de um assassino a vida de uma pessoa? Enquanto condenam Corrie ten Boom por mentir para proteger os judeus de serem mortos, eles mentem para preservar suas joias de serem roubadas. No entanto, pessoas têm mais valor do que coisas. Ele fez uma brincadeira aqui porque isso é uma prática muito comum, né? De deixar as luzes de casa acesas, alguma luz pelo menos, visando ali espantar mesmo o ladrão e para pensar que tem alguém em casa. Então ele está mostrando, é uma mentira, né? É uma enganação que essas pessoas estão fazendo. Mas eles dizem, né, que a mentira é mentira, independente da situação. Só que eles fazem algo parecido assim, então isso também contaria como mentira, teria que confessar esse pecado de deixar as luzes de casa acesas. É uma brincadeira que ele está fazendo com essa inconsistência. Cometendo pecados por omissão. De modo geral, outro problema é que os absolutistas não qualificados acabam cometendo atos não misericordiosos. Eles cometem grandes pecados de omissão para evitar o que eles acreditam serem os pecados de comissão. O exemplo de Platão é muito instrutivo. Quem devolveria uma arma que foi tomada emprestada de um homem se soubesse que com ela ele iria matar alguém? A lei da misericórdia é maior do que a lei da propriedade. Do mesmo modo, as Escrituras indicam que salvar vidas inocentes, misericórdia, é um dever maior do que falar a verdade para os culpados. Então, ao falhar em demonstrar a misericórdia para com os inocentes por sonegar a verdade ao culpado, o absolutista não qualificado comete um pecado de omissão, enquanto tenta evitar o pecado de comissão. Então, o que ele está mostrando aqui é que o pecado de omissão ele é tão grave quanto o de comissão, né? Quando eles se negam, né, a falar uma mentira para salvar uma vida, eles estão se omitindo diante de uma situação que eles poderiam estar ajudando a outra pessoa. E isso conta como omissão. E ele cita aqui uma frase de Platão, né, que ele faz essa comparação. Quem que devolveria, né, uma arma para alguém? Né? Tem uma arma e essa arma pertence a uma pessoa que é um assassino, que quer matar alguém, tá num acesso de raiva e se tiver com a arma vai matar outra pessoa. Quem que devolveria essa arma? Sabendo que ele vai usar essa arma para assassinar outra pessoa. Ninguém, porque aí, por mais que tenha a propriedade, né, aquela arma pertence àquela pessoa, a misericórdia é maior. Então a lei da misericórdia é maior do que a lei da propriedade.
Então, da mesma forma, é nosso dever, né, como cristãos, que ele está dizendo aqui, no caso, né, mentir, como foi o caso das parteiras hebreias, para salvar uma vida, porque a vida ela é maior do que a letra fria da lei. A gente já tinha comentado isso em uns estudos atrás. A tendência ao legalismo. Outro problema com o absolutismo não qualificado é que geralmente ele tende para o legalismo quando negligencia o espírito da lei para evitar a quebra da letra da lei. Com precisão, essa é a atitude condenada por Jesus quando disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Depois da experiência torturante de aprisionamento que Corrie ten Boom teve de enfrentar, não seria uma fria indiferença exigir que ela não assinasse seus papéis de soltura em que havia declaração de que ela havia sido tratada de forma humana? Quando a mentira e vida são colocados em pratos opostos de uma balança, não são as vidas mais importantes? Então ele dá o exemplo que a Corrie ten Boom, depois ela foi liberta do aprisionamento. Só que aí assinava um termo. E nesse termo, eles obrigavam você a dizer que você foi tratado de forma humana, né? Sendo que os campos de concentração eram horríveis, não precisa nem comentar isso. Então, ou seja, ela tinha que assinar o termo, estava mentindo. Mas era a condição para ela poder ser liberta. Então, ele fala, seria a posição absolutista não qualificado? É legalista, porque então era para ela não assinar o termo e não ganhar a liberdade, dizendo que ela foi tratada de forma humana. É óbvio que não, ela tinha realmente que sair, não tem nenhum problema ela ter assinado esse termo, não foi um pecado, mas o absolutismo não qualificado, né, se a gente for analisar, ele vai literalmente, ele diria isso, então acaba sendo uma espécie de legalismo. O silêncio nem sempre é possível, como sugere os absolutistas não qualificados, evitar a falsificação da verdade mediante o uso de verdades parciais ou do silêncio. Samuel foi capaz de evitar a ira de Saul pela verdade parcial de que ele teria ido oferecer um sacrifício, quando ele na realidade tinha ido ungir Davi como rei. Mas se Saul tivesse perguntado a ele que outra missão ele tinha em mente, o que ele diria? Naquele momento ele teria de escolher entre mentir, ficar em silêncio, o que implicaria que ele tinha outro propósito em mente, ou arriscar a morte dos inocentes mediante um ato não misericordioso. Até mesmo o silêncio diante de um interrogador que diz: eu irei matar essas pessoas a menos que você fale, pode ser um pecado de omissão destituído de misericórdia. Então nós temos que nem sempre vai dar para ficar em silêncio. Esse exemplo que ele mostra aqui é quando Samuel foi lá ungir Davi e depois ele retorna, né, para o rei Saul e ele pergunta onde é que ele estava, e daí ele comenta que ele foi oferecer sacrifícios a Deus. Então ele fala uma verdade parcial, né? Ele foi ungir Davi como futuro rei de Israel. Então nem sempre vai dar para ficar em silêncio. Ele não se omitiu, ele falou uma verdade parcial, mas também não contou que Davi ia ocupar o lugar de Saul naquele momento ali. Então ele fez não foi uma mentira, né, propriamente dita, mas ele também não contou toda a verdade para Saul e não contou como um pecado. É isso que ele está mostrando aqui. Então agora o resumo e conclusão. Apesar dos aspectos positivos do absolutismo não qualificado e de seus nobres esforços em preservar absolutos sem modificação, há algumas sérias deficiências nessa visão. Ela é não realista, é não misericordiosa e não consegue ser bem-sucedida em evitar a inevitável modificação de seus absolutos em busca de alcançar uma resposta adequada aos inúmeros conflitos relacionados aos mandamentos divinos que encontramos na Bíblia e na vida real. Apesar de sabermos que não é um ideal de Deus a existência de conflitos morais, também entendemos que este mundo em que vivemos não é um mundo ideal. É um mundo real e caído, e se a ética cristã for adequada a este mundo real no qual vivemos, ela não deve se refugiar por trás de absolutos não qualificados. Ela precisa encontrar uma forma aceitável de preservar os absolutos, ao mesmo tempo que procura uma maneira honesta e adequada de suprir uma resposta para cada situação moral. Então com isso a gente encerra o capítulo 5 sobre o absolutismo não qualificado. No próximo vídeo a gente vai iniciar sobre o absolutismo conflitante. Aguardo os irmãos lá. Deus abençoe.